E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ricardo Segawa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo assustadoramente musical. Já pararam para pensar que a música, essa parada que a gente usa para relaxar, dançar e curtir a vida, também pode ter um lado obscuro? Tipo, muito obscuro? A gente tá acostumado com lendas urbanas de filmes e jogos, mas e se eu te disser que o mundo da música também tem seus segredos sinistros? Histórias de bastidores, gravações malditas, pactos demoníacos e eventos bizarros que fariam até o ET Bilu correr para a nave. Então preparem os fones de ouvido, aumente o volume, mas não muito, vai que... E se preparem para descobrir os 10 segredos mais macabros e misteriosos que a música tentou esconder da gente. De cantos gregorianos amaldiçoados até astros do pop com acordos sobrenaturais, a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo arrepiante. Mas já aviso, esse vídeo não é para qualquer um. Se você é aquele tipo de pessoa que tem medo do escuro, que dorme com a luz acesa e se assusta com a campainha, já pode dar meia volta e ir assistir um clipe fofinho da Xuxa. Agora, se você, assim como eu, é fascinado pelo lado obscuro da força, aperta o play e vem comigo. Nossa história começa em 1971, na Hungria, um país conhecido por suas paisagens incríveis, sua culinária peculiar e aparentemente por guardar segredos musicais assustadores. Imaginem só, uma rádio abandonada, no meio do nada, com aquela vibe sinistra de filme de terror, poeira para todo lado, teias de aranha, cheiro de mofo, e no meio disso tudo, uma fita cassete com uma gravação pra lá de bizarra. Essa fita continha uma versão invertida da clássica Gloomy Sunday, conhecida como a música do suicídio, uma lenda urbana que já renderia um vídeo inteiro. Mas essa versão, ao contrário, meus amigos, era diferente de tudo que já tinham ouvido. Era como se o próprio demônio tivesse pego um teclado, um bando de gatos furiosos e decidido fazer um som experimental. Os técnicos que tiveram a infelicidade de ouvir essa obra-prima do caos relataram de tudo: ansiedade, náuseas, tontura, frio na espinha e até desmaios. E olha que esses caras eram profissionais, acostumados a lidar com todo tipo de som. Imagina o desespero. A parada era tão sinistra que nenhum estúdio teve coragem de lançar a música oficialmente. Mas, como tudo que é proibido é mais gostoso, a tal Gloomy Sunday Reversed acabou vazando na Deep Web, aquele lado obscuro da internet que a gente só acessa para ver vídeo de gatinho, né? Claro. E aí, meus queridos investigadores paranormais de YouTube, a pergunta que não quer calar é: essa história toda é real ou é só mais uma lenda urbana pra gente perder o sono? Bom, a verdade é que a Gloomy Sunday original já tem um histórico macabro. Dizem que ela inspirou vários suicídios na década de 30, o que é assustador pra caramba, né? Mas será que uma versão invertida, com sons bizarros e mensagens subliminares, poderia realmente ter o poder de afetar a mente humana? Alguns especialistas acreditam que sim. As tais frequências baixas presentes na gravação poderiam, em teoria, mexer com o nosso cérebro, causando essas sensações horríveis que os técnicos descreveram. E não para por aí. Tem gente que jura de pé junto que a Gloomy Sunday Reversed é amaldiçoada, que ela atrai energias negativas e que ouvir a música inteira pode causar danos irreversíveis à saúde mental. É mole? Então, se você encontrar essa pérola da música macabra por aí, na Deep Web ou em algum canto obscuro da internet, pense bem antes de dar o play. Vai que você vira fã de Restart, né? Brincadeira. Ou não. Conheça a história de The Hollow Veil, uma banda underground que, em 1995, fez uma turnê pelas regiões mais isoladas e sinistras da Escócia. Eles tocaram em ruínas medievais,
cemitérios abandonados e cavernas assustadoras. Cada show era mais estranho que o anterior, com roupas ritualísticas e velas pretas. O ápice foi um show em um círculo de pedras, feito em completo silêncio. Imaginem uma noite escura, com névoa e vento frio, um silêncio perturbador. No meio do nada, um círculo de pedras milenares. A banda The Hollow Veil tocando músicas sinistras. No final do show, a banda desapareceu. Instrumentos queimados foram encontrados. Ninguém sabe o paradeiro dos membros. Uma fita VHS com a gravação do show restou. Dizem que, assistindo ao vídeo, pode-se ver vultos sinistros. E aí, será que a gente tem coragem de assistir a essa fita no próximo vídeo? E se eu te dissesse que, em pleno século XXI, uma música previu uma tragédia com detalhes tão precisos que até a KGB foi investigar? A história da cantora russa Helena Volkova é de gelar a espinha. Em 2003, Helena lança a música Chamas no Céu, uma canção melancólica que se tornou um prenúncio macabro. A letra descrevia um acidente aéreo, data, local, até o tipo de aeronave. 2 meses depois, BUM! O voo 411 da Air Volga cai. A notícia se espalhou e a canção virou alvo de especulação. As autoridades foram atrás de Helena, buscaram explicações, mas a resposta dela foi perturbadora. Eu sonhei. Um sonho tão vívido que ela transformou em música. A partir daí, Helena virou persona non grata. Músicas banidas, shows cancelados. Desapareceu dos holofotes. Mas a internet não esquece. Fóruns pipocaram tentando decifrar as letras de Helena. Seriam coincidências ou um dom peculiar? Às vezes, a realidade imita a arte de maneira assustadora. A história de Helena Volkova não termina com o seu desaparecimento. A música Chamas no Céu, mesmo banida das rádios, ecoou pela internet. Cópias piratas, traduções caseiras, debates acalorados em fóruns de mistérios. Afinal, como explicar a precisão da letra? Teria sido apenas um palpite de sorte? Ou Helena, consciente ou inconscientemente, previu a tragédia? Alguns argumentam que a mente humana é poderosa, capaz de captar sinais e informações que escapam à nossa compreensão. Seria Helena uma espécie de receptora, uma antena captando ondas do futuro? Ou, quem sabe, do próprio destino? Essa teoria, por mais absurda que pareça, ganha força quando analisamos outras tragédias, outros eventos históricos que parecem ter sido previstos por artistas. Mas e se a resposta for mais simples, mais terrena? E se Helena, por algum motivo obscuro, soubesse do acidente antes que ele acontecesse? E se a música não fosse uma premonição, mas sim um recado, um grito de alerta ignorado por todos? Essa hipótese, embora menos mística, abre um leque de possibilidades ainda mais perturbadoras. Qual a verdade por trás do desaparecimento de Helena Volkova e da sua música profética? Teria ela sido silenciada por saber demais? Ou, assombrada pela culpa e pelo medo, escolheu se isolar do mundo? O mistério permanece e a cada novo detalhe revelado, a lenda da cantora que previu a própria tragédia se torna ainda mais sombria e instigante. Já ouviram falar da banda Silent Morning? Não? Se preparem, porque essa história é de arrepiar até os cabelos do pé. Imagine, Transilvânia, 1987, um cemitério abandonado. Silent Morning decide gravar seu novo EP lá. A ideia era ousada: capturar a atmosfera de um cemitério à noite. Conseguiram autorização e montaram seus equipamentos. O que poderia dar errado, certo? O cemitério tinha outros planos. Coisas estranhas começaram a acontecer.
Sons inexplicáveis, respirações, choros, vozes sussurrantes. No início, tentaram ignorar, mas o medo crescia. Um engenheiro de som pirou, largou o projeto, pálido, tremendo. Sentia uma presença maligna. A banda decidiu seguir em frente. Apesar do medo, dos acontecimentos bizarros e da desistência do engenheiro de som, a Silent Morning finalizou a gravação do EP. O álbum, intitulado Echoes Beneath, Ecos do Além, em tradução livre, foi lançado em tiragem limitada e, como era de se esperar, se tornou um item de colecionador. A lenda em torno da gravação, recheada de mistérios e eventos sobrenaturais, ajudou a criar uma aura de fascínio e terror em torno do disco. A música em si era pesada, arrastada, com riffs densos e letras sombrias que pareciam ecoar a atmosfera do cemitério. Mas, diziam os ouvintes mais sensíveis, havia algo mais, algo perturbador que transcendia a sonoridade crua do metal. Nas pausas, entre as batidas, era possível ouvir sussurros, gemidos e, em alguns momentos, uma voz masculina pronunciando um nome. E aqui que a história fica ainda mais sinistra. O nome sussurrado mudava de ouvinte para ouvinte. Cada pessoa que afirmava ter ouvido a voz jurava que o nome era diferente, como se a própria música escolhesse a quem se revelar. Coincidência? Sugestão? Loucura coletiva? Nunca saberemos ao certo. O que sabemos é que o Echoes Beneath se tornou um objeto de culto, um daqueles discos que você só ouve com as luzes apagadas e com um certo receio do que pode acontecer. Afinal, quem garante que os ecos capturados naquela gravação não são nada mais do que as vozes dos próprios mortos, buscando um contato com o mundo dos vivos? Apesar do medo, dos acontecimentos bizarros e da desistência do engenheiro de som, a Silent Morning finalizou a gravação do EP. O álbum, intitulado Echoes Beneath, foi lançado em tiragem limitada e se tornou um item de colecionador. A lenda em torno da gravação, recheada de mistérios e eventos sobrenaturais, ajudou a criar uma aura de fascínio e terror em torno do disco. A música era pesada, com riffs densos e letras sombrias. Mas havia algo perturbador que transcendia a sonoridade crua do metal. Nas pausas, era possível ouvir sussurros, gemidos e uma voz masculina pronunciando um nome. O nome sussurrado mudava de ouvinte para ouvinte. Cada pessoa jurava que o nome era diferente, como se a própria música escolhesse a quem se revelar. O Echoes Beneath se tornou um objeto de culto, um daqueles discos que você só ouve com as luzes apagadas e com um certo receio do que pode acontecer. Afinal, quem garante que os ecos capturados naquela gravação não são nada mais do que as vozes dos próprios mortos, buscando um contato com o mundo dos vivos? Preparem-se para uma viagem sonora capaz de mexer com a sua sanidade. Em 2010, na Islândia, um festival de música alternativa se tornou palco de um evento pra lá de bizarro. A banda, Ouroboros Rex, um nome que já sugere um certo misticismo, uma aura de mistério. O show? Uma sequência de sons e frequências projetadas para levar o público a uma viagem transcendental. A banda, conhecida por suas experimentações sonoras e influências ancestrais, preparou um show diferente de tudo que já haviam apresentado. A ideia era usar a música como portal, como ferramenta para acessar estados alterados de consciência. E, meus amigos, parece que eles conseguiram. A música começou com um ritmo tribal, hipnótico, acompanhado por cantos guturais que pareciam ecoar de eras ancestrais. Aos poucos, a intensidade aumentava, as frequências se tornavam mais graves, mais penetrantes, invadindo os corpos e mentes da plateia. E então, o caos.
Parte do público começou a apresentar um comportamento, digamos, peculiar. Olhos fixos, vidrados, sorrisos desconexos, movimentos repetitivos, como se estivessem em transe. A música, antes experimental, se tornava uma trilha sonora para um ritual macabro. O que era para ser uma viagem sonora se transformou em um pesadelo. A música do Ouroboros Rex, com suas frequências cuidadosamente manipuladas, parecia ter desbloqueado algo sinistro na mente da plateia. O transe coletivo, inicialmente confundido com euforia musical, se tornava cada vez mais intenso, beirando a histeria coletiva. Paramédicos foram chamados às pressas, tentando conter os ânimos da multidão. Relatos de pessoas passando mal, tendo convulsões, alucinações. O festival, tomado pelo caos, foi interrompido. A culpa? Jogada na banda, acusada de usar a música como forma de controle mental. Mas o estrago já estava feito. Vídeos da apresentação, inicialmente espalhados pela internet, começaram a desaparecer misteriosamente. Dizem que os arquivos corrompiam celulares, notebooks, causando dores de cabeça e náuseas em quem assistisse. A própria banda, abalada com o ocorrido, se recusou a comentar o caso e nunca mais tocou a música. Alguns acreditam que o Ouroboros Rex, em suas pesquisas sonoras, acabou esbarrando em frequências perigosas, capazes de afetar o cérebro humano de formas imprevisíveis. Outros, mais céticos, afirmam que tudo não passou de histeria coletiva, um surto psicótico em massa. A verdade, como sempre, segue nebulosa. O que sabemos é que o show do Ouroboros Rex se tornou uma lenda urbana, um alerta sobre os perigos da manipulação sonora e os limites da música como forma de expressão. E você, teria coragem de ouvir a música que causou tudo isso? E aí, galera? Preparados para mais histórias sinistras do mundo da música? Se preparem, porque essa aqui é sinistra de verdade. Imagina só, você, músico, buscando inspiração na madrugada quando uma melodia completa surge na sua cabeça. Parece até presente dos deuses do rock, né? Mas e se esse presente vier com um preço? É isso que vamos descobrir nesse capítulo. A história de DCS, um guitarrista brasileiro que viveu uma experiência bizarra. Em 2006, ele revelou que um dos riffs mais famosos da sua banda não foi criação sua. A música foi sussurrada no seu ouvido por algo não humano. Aconteceu durante uma madrugada, enquanto ele estava sozinho no estúdio. DCS pegou no sono com os fones de ouvido, e quando acordou, a música estava completa na sua cabeça. No dia seguinte, ele gravou tudo como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. O riff tem um padrão harmônico raríssimo, encontrado apenas em partituras seculares usadas em missas de exorcismo. Depois daquela noite, DCS nunca mais conseguiu reproduzir o mesmo som. Como se a entidade musical tivesse partido e levado a inspiração junto. Será que a genialidade musical pode ter origens sobrenaturais? Não termina por aí. Lembra que eu falei que a música tinha um padrão harmônico encontrado em rituais de exorcismo? Pois é, essa informação deixou muita gente intrigada, inclusive estudiosos de música antiga e até demonologistas. Alguns especialistas analisaram a faixa e afirmaram que a estrutura musical era similar a cantos gregorianos usados para expulsar demônios na Idade Média. Teorias da conspiração começaram a pipocar na internet, com gente dizendo que a música era amaldiçoada, que podia abrir portais para outras dimensões, e até que a banda tinha feito um pacto com o Coisa Ruim em troca de sucesso. Claro, a banda sempre negou qualquer envolvimento com o ocultismo, mas o estrago já estava feito. A música, que antes era só um sucesso do underground, acabou virando um hit macabro, tocado em festas de Halloween e cultos obscuros mundo afora.
Diziam que, se você ouvisse a música ao contrário, dava para escutar sussurros demoníacos e até gritos de almas penadas. Lenda urbana ou não, a história da música proibida de DCS se tornou uma das mais famosas do rock nacional, mostrando que, às vezes, a realidade pode ser mais assustadora do que a ficção. E aí, pessoal, preparados para mais uma viagem ao lado obscuro da música? Hoje, a gente vai até o outro lado do mundo, explorar uma história que mistura J-pop, transe e possessão espiritual. Em 2021, a cantora japonesa Rena lançou um álbum composto em transe, canalizando uma entidade. As letras falavam de cultos sumérios e temas sinistros. Durante um show, Rena cantou em uma língua desconhecida, como se estivesse possuída. Os fãs acharam que era parte do show, mas o vídeo mostra algo bizarro. Depois daquele show, Rena simplesmente desapareceu. Deixou de postar nas redes sociais, cancelou todos os shows da turnê e nunca mais deu entrevistas. Os fãs ficaram sem entender nada. Uns diziam que ela tinha sido internada em um hospício, outros que tinha fugido para um mosteiro no Tibete. Teve até quem jurasse ter visto ela trabalhando em uma loja de conveniência, vendendo Doritos e refrigerante com a mesma cara de tédio de sempre. A gravadora, claro, se aproveitou da situação e lançou uma edição especial do álbum com a tal música do show, que virou um hit instantâneo. Mas e a Rena? Ninguém nunca mais soube de verdade o que aconteceu com ela. Alguns fãs mais dedicados acreditam que ela ainda está por aí, escondida em algum lugar, compondo músicas sinistras para a próxima vítima da entidade musical. Fala galera, prontos para mais uma dose de terror musical? Hoje a gente vai falar de um objeto amaldiçoado que faria até o Indiana Jones pensar duas vezes antes de tocar um vinil misterioso, conhecido como Sinfonia da Desolação. Essa história começa nos anos 90, em uma loja de discos usados em Berlim, sabe como é? Aquelas cavernas do tesouro musical, onde você encontra de tudo um pouco. Um colecionador, vamos chamar ele de Herr Schmidt, para manter o anonimato, estava em sua expedição rotineira atrás de raridades quando se deparou com algo peculiar. Um vinil preto opaco, sem nome de artista, sem gravadora, apenas um título escrito à mão com uma letra tremida: Sinfonia da Desolação. Intrigado, Herr Schmidt levou o disco para casa. Afinal, quem resiste a um bom mistério musical? Ao colocar a agulha no vinil, um som perturbador tomou conta do ambiente. Uma melodia dissonante, ruídos guturais, sussurros ininteligíveis. Uma sensação de desconforto e apreensão invadiu o colecionador. Mas isso era só o começo. Ao longo da execução da única faixa do disco, com exatos 13 minutos de duração, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos. A temperatura caía drasticamente e uma sombra sinistra parecia se formar nos cantos da sala. Apavorado, Herr Schmidt tentou se livrar do disco. Primeiro, tentou quebrar em 1000 pedaços, mas a cada tentativa, o vinil permanecia intacto, como se fosse feito de um material sobrenatural. Desesperado, ele jogou o disco no fogo. As chamas dançavam ao redor do vinil, mas ele permanecia intacto, como se desafiasse o poder do próprio inferno. Determinado a se livrar da maldição, Herr Schmidt recorreu a medidas extremas, mergulhou o disco em ácido, tentou esmagá-lo com um carro, até atirou nele com uma espingarda. Mas nada adiantava. O vinil sempre reaparecia dias depois, intacto, em sua coleção, como um lembrete cruel de sua sina. A notícia do vinil indestrutível se espalhou rapidamente entre colecionadores e curiosos do mundo oculto. Diversas teorias surgiram.
Uns dizem que o disco contém a alma de um músico condenado a vagar eternamente. Outros, que é um portal para outra dimensão. A única certeza é que a Sinfonia da Desolação permanece um mistério assustador, um lembrete de que algumas melodias jamais deveriam ser escutadas. E você, teria coragem de dar play nessa sinfonia macabra? E se eu te contasse que existe uma música capaz de te paralisar? Não é a Xuxa cantando Hilarie depois de tomar um café da vovó. Essa história, meus amigos, é bem mais sinistra. Estamos falando de black metal sueco, um gênero que já é sinistro por natureza, mas que nesse caso superou todas as expectativas. Imagine a cena: um estúdio de gravação na gélida Suécia, instrumentos preparados para registrar o som brutal de uma banda chamada, digamos, Entrails of Darkness. Eles estavam trabalhando em uma música nova, Nihil Lux, que já é um nome sugestivo, né? Quando o bizarro aconteceu. Enquanto os técnicos mexiam nos botões, ajustando a mixagem da música, um zumbido ensurdecedor tomou conta do ambiente. Não era um chiado qualquer, era algo que penetrava os ossos, invadia a mente. E aí, meus amigos, o inimaginável. Todos na sala ficaram completamente paralisados, tipo estátua. Segundo o relógio da mesa de som, foram 45 segundos de completo terror silencioso. Os músicos, presos em seus corpos, só conseguiam pensar no pior. Teria sido algum tipo de ataque? Um experimento macabro? Ou seria algo muito mais sobrenatural? A banda, atordoada, interrompeu a gravação imediatamente. Ninguém entendia o que tinha acontecido. Teria sido a música? A letra? Ou algum tipo de força maligna que se escondia nas frequências sonoras? A fita com a gravação ficou intocada por dias, até que a coragem, ou a curiosidade, falou mais alto. Especialistas em áudio foram chamados para analisar a faixa e descobriram algo assustador. Nihil Lux continha frequências ultragraves, inaudíveis ao ouvido humano, mas capazes de causar os mais diversos efeitos no sistema nervoso. Seria essa a causa da paralisia? A banda, abalada, decidiu seguir em frente, mas a versão original de Nihil Lux jamais foi lançada. Hoje, ela permanece trancada a 7 chaves, um lembrete assustador do poder misterioso e aterrorizante que se esconde no mundo da música. E você, teria coragem de ouvir a versão completa dessa faixa? Conta aí nos comentários. Mas já aviso, se você sentir um arrepio na espinha enquanto escuta suas músicas favoritas, pode ter certeza, você não está sozinho. Quem nunca sonhou em ser famoso, ter milhões de fãs, viajar o mundo com sua música? Mas e se, para alcançar o sucesso absoluto, você tivesse que fazer um pacto com forças ocultas? Essa é a história não contada de um dos maiores nomes da música pop internacional, cujo nome, por motivos de segurança jurídica e talvez cósmica, vamos manter em segredo. Tudo teria começado em uma entrevista bombástica, que jamais foi ao ar, é claro. Nela, o astro pop teria confessado que seu sucesso estrondoso não veio apenas com talento e trabalho duro. Aos 17 anos, em uma noite escura de eclipse total, já viu que a coisa é séria, ele se viu diante de uma encruzilhada, ou melhor, um cemitério. Em meio aos túmulos e à atmosfera pesada, uma entidade misteriosa teria se apresentado ao jovem músico. A promessa? Fama e glória eternas. O preço? Uma única música, composta em homenagem à entidade, com uma melodia capaz de invocar as profundezas da alma humana. A lenda urbana, ou seria verdade obscura, diz que essa música está escondida em um dos primeiros álbuns do cantor. Se você prestar atenção, vai perceber que uma das faixas tem uma sonoridade diferente.
Um quê de sinistro e melancólico. E o detalhe que arrepia, quando tocada ao contrário, a música revela uma frase perturbadora, repetida como um mantra. Você me prometeu luz, mas eu só vejo sombra. A entrevista, como era de se esperar, foi abafada. O jornalista nunca mais se ouviu falar. Mas a lenda da música amaldiçoada se espalhou como fogo em palheiro digital. Fãs do mundo todo juram ter encontrado a faixa, e alguns afirmam que, após ouvi-la, sentiram uma presença maligna, uma sensação de angústia profunda. Será verdade? Ou seria apenas mais uma história inventada para chocar e vender discos? A resposta, meus amigos, pode estar mais perto do que imaginam. Mas cuidado, às vezes, é melhor deixar o passado enterrado em meio aos acordes esquecidos da música. E aí, gostaram de conhecer os segredos mais obscuros e perturbadores da música? Se você chegou até aqui sem se esconder debaixo das cobertas, parabéns! Você é mais corajoso do que eu. Mas me conta, conhece alguma história bizarra sobre músicas, bandas ou instrumentos amaldiçoados? Deixa aqui nos comentários, que eu posso trazer no próximo vídeo. E não se esqueça, o mundo da música pode ser incrível, emocionante, mas também guarda mistérios sinistros que é melhor não desvendar. E por falar em mistérios, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like para fortalecer o algoritmo e me ajudar a desvendar mais histórias macabras como essa. Até a próxima, e cuidado com o que você escuta por aí.